Essa semana eu e meu TDAH nós passamos imersos no Bike Builder, programa do Discovery Tour, Discovery Channel na verdade. Programa clássico dos construtores norte-americanos como Jesse James, Indian Larry, Billy Lane e outros caras aí muito fera. E apareceu pra mim, cara, o vídeo do Billy Lane comentando quase 20 anos da participação dele disputando o título com o Indian Larry, quanto esse cara foi incrível e a personalidade que ele marcou muito na carreira do Billy Lane, essa encontro aí com o Indian Larry. E neste mês agora fazem 19 anos que a gente perdeu este grande mestre, ícone, excepcional de construção, fabricação de metal. Cara, o cara era um visionário, as motos incríveis, vocês vão ficar louco com o que esse cara conseguia aprontar de ideias e de criatividade e de motos incríveis. Meu nome é Henrique Stella e você está no canal Custom Club. E aí, tio? Que viagem, meu irmão. Estamos aqui em direção à Serra da Rocinha, largamos da BR. Eu nem sei que cidade é isso aqui, cara. É uns 50 km que entra depois da BR aqui pro lado oeste. Vai, que louco. E a gente tá indo aí pra conhecer a Serra da Rocinha, que eu ainda não conheço. Percurso inédito aqui no canal. E nesse relato aí do Billy Lane, falando do que foi conviver um pouquinho que seja ali, ele se apresentou um tempo antes, ali antes do Bike Builder desse aí que aconteceu com ele, foi em 2003. Então ele já conhecia o Indian Larry, assim, ele tinha se apresentado pro Indian Larry, né? E aí, inclusive ele forçou a entrada do Indian Larry nesse programa Bike Builder ali, ele convenceu o pessoal do Discovery a chamar ele e tudo mais, por ser um fã do trabalho do Indian Larry. E aí ele até agradeceu nesse vídeo o cara que tinha mandado o motor pra ele, que o cara mandou o motor com a carburação errada, foi carburadores ser retrabalhados e muito grandes pro motor. E aí ele chegou a ligar pro Indian Larry: cara, não consegui fazer a moto funcionar, a moto tá dando pau aqui, vou abandonar pra ti, eu tô como campeão, mas eu não vou conseguir ir. O Indian Larry com atitude positiva: não, cara, vamos pra São Luís, a gente se encontra lá, eu vou tentar te ajudar, a gente vai arrumar. Mesmo o cara, ele já tendo que quebrou dois, na verdade depois ele quebrou mais um eixo primário da caixa de tanto da kickstart, ele só tinha kickstart na moto, ele não tinha motor de arranque. Quebrou os pedais, ele teve que trocar 3 eixos, e mesmo assim o Indian Larry foi lá e no otimismo: não, eu vou fazer funcionar essa moto. E trocaram os carburadores, ainda vinha um carburador grande, não deu certo. E o Indian Larry falou: não, pega um pequeno, cara. Daí eles compraram um pequeno lá, chegou um cara e eles instalaram na moto e conseguiram fazer a moto funcionar, tipo. E aí ele agradece o cara ter mandado os carburadores errado, por ele ter tido esse um dia aí trabalhando junto com o Indian Larry na moto que ele tinha feito, tá ligado? Uma experiência, tu imagina, isso aí é impagável, cara. É uma experiência que ele vai levar pro resto da vida, tá ligado? Imortalizou na memória dele, trocada de olhar assim, olhando o motor, conversando: será que é isso, será que é aquilo, né? Imagina. Esse Bike Builder que ele fez com o Billy Lane é 2003, 2004, foi o último Bike Builder, né, no caso dele, que ele fez a Child of Mystery, uma moto maravilhosa, uma coisa única, feita toda em correntes, corrente tipo de navio. E aí ele aparece todo, eu não tinha visto esse episódio até então ele aparece mostrando toda a construção da moto, viaja no caminho aí, o tanque racha, ele consegue parar bem na frente de um celeiro e o cara tinha solda, ele conseguiu soldar o tanque da moto ali, o suporte, e seguir viagem. E aí ele chega com uma moto incrível, uma das maiores obras-primas que esse cara fez de moto, uma das maiores obras-primas na história da moto. E aí deixa lá na exposição a moto, as duas motos, a dele e do concorrente, e ele vai para um estacionamento de manobras. Ele nem queria, ele até tava com um pressentimento que ele não queria mais fazer aquelas acrobacias, que ele era dublê na real. E aí mas como tava todo mundo lá pra ver ele, ele foi fazer isso aí usando a moto de uso de ar dele, Greasy Monkey. E ele fez os vídeos que aparecem do Bike Builder, ele fazendo com outra moto, com a Criança Selvagem. Ele faz bastante meio de boa, e quando ele foi fazer com a dele de uso de ar, ele se desequilibrou, caiu e bateu com a cabeça e acabou. Várias horas depois, né, foi levado por emergência, e aí acabou fazendo a passagem aí lá
3 da manhã, alguma coisa do tipo assim. Aí, né, aparece no dia seguinte o evento, todo mundo chorando ainda mal, ainda da notícia, os familiares, amigos do cara ali em choque, né? E a moto dele realmente foi a campeã, o público tinha votado já no dia anterior. Meio chocante, assim, triste, é full, apesar do cara ter ganho, coisa. Imagina teu parceiro de trabalho, todos os dias vocês juntos trabalhando ali, construindo a moto, vão pra um evento que é pra um passeio e acaba acontecendo um negócio desse, né? Meio, sei lá, é indescritível. Esse nome Indian Larry vem das motos Indian, né? Como tinha o Mike Shovel, o cara fazia Shovelhead, né? E ele era por causa de uma Índia que nos anos 80 ele rodava muito com essa Índia, todo mundo via ele andando com a Índia, então ficou Indian Larry, né? O Larry que anda com a Índia. Isso nos anos 80 aqui, mas ele é um cara que traz uma cultura de custom, de chopper, dos anos 50, 60 ali. Ele é muito fã do Ed Roth, Big Daddy Roth, e do o Van Dutch, né, que agora tem marca com o nome dele, mas na verdade o cara era um pinstriper, pai do olho alado, né, e o Ed Roth é o pai do Red Fink. São ícones da cultura custom, assim como o Larry também foi, né, também é, né, hoje em dia mais ainda, porque imortalizou, o cara é muito fera. Ele é da região de Nova York, a oficina continua lá funcionando, né, a Gasoline Alley no Brooklyn, né, bem característico assim dos pesadão industrial, aquela função toda. Então é toda essa pegada assim, mesmo sendo industrial, aquela cidade mais pesada, mais bruta, assim, crua, tem muito toque artístico nas motos, assim, que é excepcional, cara. Mas além da cidade pesada, né, da Nova York, Brooklyn, ele foi educado, passou anos no colégio católico, que ele ficou muito tempo também sem contar isso pros pais e pra família, apanhando seriamente nos dedos, nas mãos, pelas freiras. E aí ele não contava, ele se aguentava no osso. E anos mais tarde ele construiu tentou construir na garagem de casa uma bomba para jogar no colégio das freiras. E ele nessa função aí ele perdeu um dominguinho, uma coisa assim. Outras pessoas falam que na verdade ele era construindo um foguete para 4 de julho, né, que é o feriado da independência americana. Mas essa história aí faz sentido de cara não deixar barato depois, né? Apesar que ele tem apesar não, né? Outra coisa que ele tem icônico é a tatuagem no pescoço, e falando que Deus, a vingança a Deus pertence, né? Não tenha medo. Frase clássica dele, icônica. Um cara também muito magro, né? Então acaba que a ruga assim aparece um pouco mais, né? Mas é um cara que tu vê que ele tem chão, né? Por 55 anos bem vividos, né? Aproveitou, né? Alguns abusos também. Mas vamos aí para alguns fatos muito bacanas. Cara, a primeira moto do Indian Larry foi uma Knucklehead 39, ele comprou por algumas centenas de dólares, depenou, chegou a comprar a moto e já aquela fissura pra mexer na moto, depenou a moto inteira e levou 9 meses pra montar a moto de novo, quase teve um filho, né? E como eu falei no começo, aquela aparência gasta do Indian Larry deu início aí aos 16 anos, quando ele vai pra Califórnia e a irmã dele já imersa na contracultura, drogas, né? Entra nessa vibe aí, a irmã dele foi vitimizada aí nessa função. E ele volta pra Nova York e começa a assaltar banco, cara. E aí nessa função aí toma uns tiros e é preso, entendeu? Tipo assim, aqueles anos 80 ali, 90 foram pesados. E aí, cara, 91, 94 ele tem até tatuado isso aí no corpo dele, vai pra clínica de reabilitação, em aquela função toda. E aí ele, de repente, ele consegue se livrar quando ele se livrou de fato, que ele nem aceitava a fama que já tinha por construir as motos. Já tinha passado por algumas oficinas até começar de fato com a Gasoline Alley. E aí, quando ele realmente consegue se livrar disso aí, que a vida dele muda totalmente, assim, né? A fama, não só a fama cresce muito mais, quanto a parte artística dele aflora muito mais, entendeu? Na verdade, nos anos 90 era o Psycho Cycle, que era West New York,
West Side, na New York City. Nos anos 2000 que nasce a Gasoline Alley ali, que é a parte que aparece aí no Bike Builder, nesses programas do Discover, né? Os programas que aparecem ele ali. E na verdade o Indian Larry nas construções das motos foi o cara que trouxe de volta o seca-sovaco, né? Não tão grande que nem esse assim que eu uso, mas como o pescoço das motos deles são mais alto e o banco mais baixo, não precisa ser um seca-sovaco tão alto, né? Mas essa posição de pilotagem, que ali anos 90 e 2000 o pessoal era tudo chopper, pneuzão gigante atrás, motos baixas e compridas, né? E até posição meio desconfortável, mas moto de exposição mesmo. E ele rodava real, é o que o Jesse James se arriava no pessoal da Orange County Choppers, do Paul Jr. lá, que as motos são para exposição, com o tanquezinho de que não dá para rodar 10 milhas, né? Então é moto para enfeite. As motos tipo do Jesse James e do Indian Larry são motos para rodar, né? Moto que pega a estrada e dá para moer, andar por dias viajando aí sem galho. Outra coisa marcante do Indian Larry é o símbolo da interrogação, né? Muita gente atrela a parte do Coringa, né? O que é, mas na verdade é bem mais simples do que isso, não tem nada de bad boy. É o que ele não sabe, não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, não que fosse confuso, mas filosoficamente, né? A gente nunca sabe que momento que a gente tá vivendo. Então ele tinha, quando perguntaram ele do Motorcycle Mania, ele falou isso, cara, ele era fakir, né? Tinha uma outra filosofia, cara, é um outro jeito de andar de moto, cara. É o jeito de tu viver, né? Não precisa entrar nas drogas pra entender isso. A gente pode aprender sem passar pelos erros que esses caras fizeram. Mas a maior lição que eu acho que fica dele é não desistir, né? Continuar, mesmo que tenha dificuldade, concentra. Né? A vida não é uma corrida, né? A vida é uma corrida de longa duração. Então a gente vai resolvendo os problemas aí, vamos... começou a subida, serra da Rocinha, ainda não é que bem... Falta uns quilômetros pra frente aí. No próximo vídeo vocês vão ver. Vamos subir. Falta pouco para começar a subida mais íngreme da Serra da Rocinha. Mas já tá bonito, olha aí. Aqui já é subida, já é montanha. Que top, hein, irmão. Puta merda. Que top. Até o próximo vídeo.